Bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre expressões numéricas, certo? Então, nós vamos ver os passos da gente poder resolver uma expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É onde aparecem duas ou mais operações. E a gente vai ver os passos da resolução, então, dessas operações. Quem eu devo resolver primeiro e o como eu devo proceder. Então, nós vamos começar pelas duas primeiras operações, adição e subtração. Quando eu tenho uma expressão numérica em que aparecem somente adição e subtração, muito simples. Nós vamos resolver na ordem em que elas aparecem. Isso sem contar que não tem parênteses, nem colchetes, por enquanto a gente não vai trabalhar com isso. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso. Então, apareceu adição, subtração, adição, não importa. Eu vou resolver na ordem em que elas aparecem. Então, aqui nós temos uma expressão em que está envolvendo apenas adição e subtração. Então, nós vamos resolver na ordem em que elas estão aparecendo. Então, 3 mais 1, 4, menos 2, mais 4. 4 menos 2, 2, mais 4, 6. Então, exatamente na ordem. Agora, quando aparece multiplicação e divisão somente na expressão, da mesma forma, nós vamos trabalhar. Nós vamos resolver na ordem em que elas aparecem. Mesma coisa. Então, aqui eu tenho 5 vezes 2 dividido por 2. Então, vou resolver na ordem. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Tá? Então, adição, subtração na ordem, multiplicação e divisão na ordem. Agora, quando misturar isso tudo, quando misturar multiplicação, adição, subtração, como que a gente procede? Primeira coisa, quem tem prioridade sempre é a multiplicação ou a divisão. E depois nós efetuamos subtração e adição. E no final, o que vai aparecer? A primeira que a gente viu vai aparecer no final da expressão, somente adição e subtração, e a gente já sabe como resolver, na ordem em que elas aparecem. Então, aqui eu nem ia mostrar, porque eu já falei, né? Então, primeiro lugar, o que a gente resolve? Multiplicação ou divisão. Segundo lugar, adições e subtrações, certo? Aqui eu coloquei na ordem que elas aparecem, como a gente viu anteriormente. Apareceu multiplicação, divisão na ordem, adição, subtração na ordem que aparecem. Aqui eu tenho um exemplinho. Então, aqui eu tenho uma expressão aonde eu misturei. Tem multiplicação, tem divisão, tem adição, tem subtração. Então, o que eu resolvo em primeiro lugar? Multiplicações e divisões. Elas podem ser feitas simultaneamente, não tem problema. Então, aqui, 25 vezes 2, mais 20 dividido por 10, menos 5. Vejam que aqui não apareceu parênteses nem nada. Então, o que a gente vai fazer? O que tem prioridade? Multiplicações e divisões. Então, bora lá resolver. Então, 25 vezes 2, 50. 20 dividido por 10, 2, menos 5. Então, vocês percebam que a minha expressão, ela ficou somente uma expressão em que envolve adição e subtração. E a gente já sabe, então, que para resolver é na ordem que elas aparecem. Então, ficou 50 mais 2 menos 5, na ordem que aparece as duas primeiras, 50 mais 2, 52, menos 5, 47. Ok? Bom, e quando aparecerem parênteses, colchetes, como que a gente faz?
que tem prioridade? As operações, a prioridade é aquela ali que eu já falei. Mas e quando tiver misturado parênteses, colchetes e chaves, qual é a ordem? Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, chaves. Então, é sempre nesta ordem, resolver as operações que estão dessas orientações. Então, primeiro, parênteses, sempre resolver todas as operações que estão nos parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, chaves. Chaves eu fiz aqui, ó, um bonequinho, né? Que é o chaves. Então, a gente não vai esquecer nunca mais que o chaves é a última coisa que a gente faz. Gostaram do meu bonequinho? Tá bonitinho, né? Dá pra passar. Então, parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos para um exemplo. Nessa expressão aqui, eu tenho uma expressão que apareceu somente, né, os parênteses, né? Então, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu posso somar 50 com 20? Claro que não. Primeiro, eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses. Eu só vou tirar esses parênteses no momento em que eu tiver uma operação. Então, aqui eu já vou tirar direto. Então, 50 mais 20 dividido por. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses. 10 menos 5, 5. Agora, eu cheguei numa expressão em que eu tenho uma adição e uma divisão. O que tem prioridade? A divisão. Então, vai ficar 50 mais, vou resolver 20 dividido por 5, que vai me dar 4. E, por fim, eu tenho uma adição. Então, sempre, gente, no final da expressão, o que vai aparecer sempre vai ser o quê? Adições e subtrações no final da expressão, certo? Que foi a primeira coisa que a gente começou no videozinho. Outro exemplo aqui. Aqui eu já coloquei colchetes e parênteses. Ah, que confusão. Não. Apareceu parênteses. Então, é a primeira coisa que eu vou resolver. Mas quantas operações eu tenho dentro do parênteses? Ah, eu tenho uma multiplicação e uma adição. Então, qual é a ordem delas? Quem que eu tenho que resolver primeiro? A multiplicação. Então, continua ainda dentro do parênteses, porque eu só vou tirar esse parênteses quando eu tiver uma única operação. Então, aqui eu vou resolver 4 vezes 2, 8, mais 1. Ah, já pode fazer tudo direto e botar a resposta? Pode, se o aluno for bem rápido, ele pode fazer isso, sem problema nenhum. Aqui eu ainda deixei dentro do parênteses, tá? Depois aqui eu continuei e finalmente eu tirei o parênteses. Mas o aluno pode fazer 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Já pode fazer direto. Agora eu tenho colchetes. Quem é que eu resolvo? Agora eu vou resolver o colchetes. Eu só tenho uma operação aqui no colchetes. Então, eu já vou eliminar esse colchetes por ter uma única operação. Então, vai ficar 8 dividido por 2, mais, resolve que está dentro do colchetes. 15 menos 9, 6. E agora eu vou resolver aqui. Eu tenho divisão e tenho adição. O que tem prioridade? Obviamente, a divisão. Então, 4 mais 6 vai me dar o 10. Eu não fiz nenhum exemplo aqui com chaves, mas é basicamente a mesma coisa, né? A chave vai ser a última coisa que eu vou resolver e segue o baile, tá? Esses são os primeiros passos para a gente resolver uma expressão numérica. Bom, eu tenho visto aí pelas redes sociais, né, que às vezes aparecem umas brincadeiras envolvendo cálculos, né? E a última que apareceu eu achei bem interessante, porque eu sempre gosto de compartilhar também, né? Então, quem é que consegue a resposta? E aí as pessoas acabam errando muito, né? Então, eu botei ali, ó, nas redes sociais, o que tem aparecido muito? Na verdade, aqui tem aparecido 10, mas eu coloquei 1, porque senão o resultado ia dar negativo e a gente ainda não tá
nos números negativos, né? Nós estamos trabalhando com números naturais, tá? Então, eu troquei para 1, mas basicamente é isso aqui. Então, apareceu essa expressão numérica. Eu tenho adição, eu tenho subtração e eu tenho multiplicação. Muito simples. O que a gente tem que resolver primeiro? O que tem prioridade? Multiplicações e divisões. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a multiplicação. 1 vezes 1, 1. Certo? Aí eu fiquei com 1 mais 1 menos 1. E agora, como é que eu resolvo? Apareceu adições e subtrações. Resolvo na ordem em que elas aparecem. Então, começo a resolver 1 mais 1, 2, menos 1, dá 1. Ok? Certo? Entendido? Tocou aqui o celular, isso aí acontece, muito tranquilo. 2 menos 1 dá 1. Então, essa é a forma com que a gente procede ao resolver uma expressão numérica, certo? Qualquer duvidazinha, a gente se encontra lá na plataforma, certo? Tranquilo ali? Muito bem. Então, pessoal, inscrevam-se no canal, dê o joinha lá para eu ver quem é que está acompanhando aí as aulinhas, tá? Um grande beijo para vocês, até o próximo encontro. Grande abraço.